Embora a vida crie problemas, tenha disciplina mental para lidar com eles. Para superar os problemas, elimine pensamentos negativos e pensamentos positivos. Com foco e determinação, superar as adversidades o ajudará a encontrar a paz. A sabedoria irá guiá-lo. O conhecimento torna você forte como um diamante brilhante. O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Marco Aurélio. Quando poderemos mudar os obstáculos, usar as dificuldades como um apelo à ação e embarcar numa jornada de busca de sabedoria. A filosofia estoica pode guiar-nos para ver e superar os obstáculos da vida e para compreendê-los como parte integrante da nossa vida cotidiana. Com base nesta importante hipótese do imperador estoico Marco Aurélio, o autor contemporâneo Ryan Holiday escreveu o livro O Obstáculo é o Caminho. A ideia é remover barreiras e focar no facto de que não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos controlar as nossas reações a acontecimentos. Portanto, o que aparece no nosso caminho torna-se o caminho. Seja o que for que enfrentemos, temos uma escolha. Seremos bloqueados pelos obstáculos ou avançaremos através e por cima deles, afirma Holiday. Para conseguir isso, o primeiro passo é mudar a forma como pensamos sobre os obstáculos. Nossas percepções podem ser uma fonte de grande força ou fraqueza. Para ver oportunidades nos obstáculos, o autor propõe que, diante da dificuldade, possamos tentar ser objetivo, controlar as emoções e manter o equilíbrio, escolher ver o lado bom da situação, manter nossos nervos firmes, ignorar o que perturba ou limita os outros, colocar as coisas em perspectiva, regressar ao momento presente e focar em o que podemos controlar. Os fracassos como lições de vida. Mesmo diante de obstáculos e dificuldades, ainda podemos alcançar nossos objetivos com força e perseverança. Sempre haverá obstáculos na vida, mas se você deseja alcançar uma meta, deve continuar. Malala Yousafzai. Estudamos filosofia para sermos pessoas melhores e vivermos uma vida de virtude e propósito. Mas se a nossa perspectiva for sempre negativa, a vida não fluirá. É hora de reconhecer que algumas adversidades podem ser impossíveis de vencer. Não importa o quanto você tente. Em vez disso, você deve encontrar uma maneira de usar a adversidade, sua energia, para ajudar a si mesmo. Ryan Holiday, em O Obstáculo é o Caminho. É assim que os estoicos viam o fracasso como uma lição de vida. Erros e fracassos são oportunidades de aprender, não de culpar. Os estoicos acreditavam que aprender com o fracasso poderia ser uma fonte de crescimento e desenvolvimento pessoal. Os erros são apenas parte da experiência humana. A vida não é um caminho tranquilo e as pessoas cometem erros. Os estoicos enfatizaram que o fracasso é apenas uma parte natural do crescimento. A felicidade é um bom fluxo de vida. Zenão. A filosofia não é para entretenimento. Temos que trabalhar nisso todos os dias, porque este é o caminho para uma mente saudável. Contudo, é importante ressaltar que o que buscamos na filosofia estoica não é a felicidade superficial da vaidade e do hedonismo. Os estoicos não negam a existência de dor na vida, mas acreditam que devemos fazer um esforço sincero para encarar os acontecimentos com a maior calma possível. Não só isso, mas nos tornamos mais capazes de superar todos os obstáculos. Muitas vezes, as situações mais difíceis são as que mais nos ensinam sobre a vida e sobre nós mesmos. Fracasso, e desses momentos aprendemos nossas lições mais profundas. Você não precisa ficar pensando na sensação de fracasso. Você precisa apertar o botão o mais rápido possível. Você precisa mudar os obstáculos em seu caminho. Isso pode ser perder uma promoção, notas baixas em testes, ser reprovado em um vestibular ou até mesmo um desgosto. Tudo é material para a própria vida. Aprendemos a ser humildes. Descobrimos que não temos habilidades em determinadas áreas ou simplesmente descobrimos da maneira mais difícil como ter empatia por aqueles que não nos amam mais. Não percam tempo amaldiçoando alguma derrota. O fracasso é um mestre mais eficaz do que o sucesso. Ouçam, aprendam, insistam. Clarissa Pinkola Estés, em Mulheres que Correm com os Lobos. Se não podemos cuidar de nós mesmos, como poderemos buscar o bem comum? Uma das grandes tendências do estoicismo. Se adoecemos,
Vamos ao médico para verificar o problema, mudar a alimentação. Então, por que somos tão descuidados quando se trata de ter uma mente saudável? Muitas vezes pensamos em nós mesmos como algo que nos coloca numa falsa posição de superioridade. No entanto, o ódio por si mesmo também é um produto do ego. Apega-se a uma história que já pertence ao passado e afirma que a nossa dor é mais valiosa do que a dos outros. Assim como Sêneca, trabalhemos para fazer amigos no processo de desenvolvimento pessoal que é a vida e abraçar adversidades intransponíveis em vez de perder tempo amaldiçoando nossos fracassos. Seremos a chave para a compaixão por nós mesmos e pelos outros. Que progresso, você pergunta, eu fiz? Eu comecei a ser um amigo de mim mesmo. Sêneca. Quando enfrentamos grandes dificuldades ou grandes dores, tendemos a ser míopes. Mas é preciso dar um passo atrás para compreender melhor a situação em seu contexto mais amplo. Sêneca quase reza por tempos difíceis. Dê-me coragem para enfrentar dificuldades. Me acalme em face do inevitável. Amplie os estreitos limites de tempo que me é atribuído. Mostre-me que o bem na vida não depende do comprimento da vida, mas do uso que fazemos dela. Ryan Holiday, em seu livro O Obstáculo é o Caminho, afirma: sempre há um movimento contrário, sempre há uma fuga ou uma saída, então não há razão para se preocupar. Ninguém disse que seria fácil, e claro, as apostas são altas, mas o caminho está aí para quem está pronto para percorrê-lo. Nosso estudo e prática da filosofia estoica devem ser constantes, especialmente quando nos sentimos fracos. Aqui nunca devemos voltar à estaca zero. O obstáculo é o caminho, e a nossa percepção dos acontecimentos é o que realmente se aplica, não a situação em si. Marco Aurélio trouxe esse ensinamento em diferentes momentos e de diferentes maneiras, como mostram os trechos a seguir. Escolha não ser ofendido, e você não se sentirá ofendido. Não se sinta ofendido, e você não terá sido. Marco Aurélio em Meditações. Esta é a nossa força. Isto é o que nos liberta dos sentimentos de desamparo. A nossa consciência e decisão consciente de não sermos magoados, prejudicados ou ofendidos por uma situação. Reconheça seu poder, Holiday. Ou como disse Marco Aurélio, seja como a rocha sobre a qual as ondas quebram. Ela permanece imóvel e em torno dela adormece a fúria do mar. Não vamos desistir. Perseveraremos porque é suportável e aceitaremos, superaremos e transformaremos todos os obstáculos que surgirem em nosso caminho, mesmo que a hipótese pareça implausível à primeira vista. Desta forma, a força do nosso caráter será testada a cada passo, para que mesmo sob os golpes do destino, a sua alma busque o silêncio. Se como os sábios estoicos, eles sempre antecipam o mal, podem suportar tais golpes com equanimidade. O objetivo da Premeditatio Malorum não é aceitar flutuações ocasionais, mas preparar-se para elas, como é natural. Cada dificuldade na vida nos oferece uma oportunidade para nos voltarmos para dentro de nós e recorrermos a nossos recursos interiores escondidos, ou mesmo desconhecidos. As provações que suportamos podem e devem nos revelar quais são as nossas forças. Epicteto. Mais importante ainda, os estoicos acreditavam que o fracasso era uma parte normal e importante da vida. Em vez de fugir do fracasso ou sentir vergonha dele, acreditam que aceitar o fracasso e aprender com ele é essencial para o crescimento pessoal e a plena satisfação na vida. O fracasso não é visto como um fracasso pessoal, mas como uma oportunidade de melhorar, aprender e se tornar uma pessoa mais forte e inteligente. Agradeço por você ter ficado até aqui. Até breve.